O que Jesus ensina para o Sínodo da Amazônia? Pessoal, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver o que Jesus ensina para todos nós, inclusive para o Sínodo da Amazônia. Isso está lá em São Lucas, no capítulo 10. Vamos lá ver o Evangelho. Jesus disse aos discípulos: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Desde o começo sempre faltou gente na igreja. E o que é que Jesus fez? Por um acaso ele ordenou mulheres, por um acaso ordenou homens casados, chegou e falou, pode vir aí, deixou padre casar. Foi isso que ele fez? Não. Ele falou assim, rezem pedindo a Deus que envie mais operários. Então é o seguinte, se está faltando gente, é porque está faltando rezar. O certo é os padres, religiosos e religiosas rezarem mais pelas vocações. Gente, eu conheço um monsenhor que todo final de missa, esse homem, gente, é santo, ele faz uma oração, e a Assembleia inteira faz, todo mundo já decorou, uma oração justamente para que o Senhor mande mais empregados para a messe. Todo dia. Você não vê isso em muito lugar, não. Eu via só, até hoje já fui em muita paróquia diferente, conheço vários lugares, só vi um padre fazer isso daí. Então está faltando rezar mais. Se está faltando gente, é porque está faltando rezar mais. Além disso, a igreja está deixando de ser igreja. A igreja está virando mundo. Você não acredita, gente? Tem mosteiro por aí que as freiras estão assistindo o filme que você assiste, que não devia estar assistindo, hein? Aqueles filmes violentos, com as coisas meio eróticas. Se você assiste, pare agora, porque está errado. As freiras estão assistindo também. Frei também. Então, o mundo entrou dentro da igreja. Em vez da igreja ir para o mundo evangelizar, é o contrário. O mundo entrou dentro da igreja. Abriram as portas e falaram, vem aí, mundo, ensinar pra gente como é que é. Não, nós vamos lá ensinar como é que Jesus disse que era. Como é que isso chama vocação? Se é para ficar no mundo, eu fico no mundo, não preciso dar a minha vida para Deus. Eu vou para a igreja para quê? Vou ser padre para quê? Para que eu vou ser religioso ou ser a mulher religiosa? Para quê? Se o mundo é o mundo e a igreja é igual ao mundo, tanto faz, está no mesmo lugar já, não é? Por isso que não está chamando mais ninguém. Por isso que aquelas congregações e ordens que são tradicionais, usam hábito, sabe, reza 6 vezes por dia, essas estão chamando vocação. Agora, as outras moderninhas estão fechando, estão falindo. Eu vi muita gente aí com falta de vocação onde não se usa hábito, vão bater em mim por causa disso no comentário, mas é verdade, e as que têm hábito cheia de gente. Mas não as que têm hábito e são da teologia da libertação enrustida, não, tá? Aquelas que têm hábito e falam de Deus, fazem oração eucarística todo dia, fazem sacrifício, fazem penitência pelos pecadores, essas estão chamando gente, estão chamando vocação, tá certo? É preciso pedir a Deus mais operários e é preciso que a igreja volte a ser o que ela foi durante 2000 anos antes do famigerado Concílio Vaticano II, que abriu as portas da alegria para um monte de porcaria que não devia ter aberto. Vamos continuar. Jesus, então, envia 72 discípulos para os lugares onde ele deveria ir. E continua dando instruções aos discípulos, falando de simplicidade. A mesma simplicidade que falta a tantos padres e bispos nos dias de hoje. Disse Jesus, não leveis bolsa nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servirem. Ou seja, é para os discípulos serem simples e humildes. Não é para ficar mudando de casa em casa até chegar numa casa mais rica, não. É para se contentarem com aquilo que for oferecido para eles e agradecer a Deus pela generosidade do Senhor que alimenta os seus. Jesus está ensinando simplicidade e humildade. Olha só quanto exemplo para o nosso clero de hoje. Olha só quanto exemplo para esses bispos do Sínodo da Amazônia. Jesus agora explica qual será a missão dos discípulos. Curai os enfermos e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo. Jesus quer que os discípulos curem os doentes e anunciem o reino de Deus. Olha só quanta diferença com os padres e bispos de hoje. Quantos deles fazem isso? Muitos deles estão nem aí se o indivíduo está doente. O sujeito está lá morrendo no hospital, você chama o padre, ele não vai. O sujeito hoje morre sem extrema unção, que hoje é conhecida como esse último sacramento, unção dos doentes, dos enfermos. Então veja, antigamente chamava o padre estava à disposição. Hoje em dia ele não vai. Você nem encontra o padre, muitas vezes está em outra cidade, está passeando, sei lá, mas não está cuidando do rebanho.
Olha só a diferença, não estão fazendo o que Jesus mandou. Outra coisa, os discípulos também expulsaram demônios em nome de Jesus. Gente, isso é uma diferença gritante. Hoje em dia, só pode expulsar demônio o padre que tiver autorização do bispo. Ele tem que ser nomeado como padre exorcista. Como é que no tempo de Jesus não precisava? Todo mundo podia expulsar demônio. Hã? Como é que pode um negócio desse, um absurdo desse? Como é que nós chegamos nessa incoerência, gente? É o seguinte, é ótimo pro demônio, né? Porque você tem numa diocese inteira, diocese que eu conheço aí com 100 padres, um pode expulsar demônio. Você vai falar com ele, ele não acredita no demônio. Vai expulsar o quê? Manda você pro psicólogo. É um absurdo. Então, olha só. Hoje o padre que ousar fazer um exorcismo, ele é punido. Igual aconteceu com os arautos do evangelho. Foram fazer exorcismo lá e foram perseguidos, fizeram uma baita numa campanha contra eles, para desmerecer o trabalho que eles fazem para Nossa Senhora, simplesmente em cima do nada. Eu conheço padres que fazem exorcismo mais escondido, porque se o bispo descobrir, pronto, já vai arrumar problema, vai ser chamado a atenção, vai ser punido, que absurdo. Pergunto se o bispo que faz isso consegue expulsar demônio, não consegue. A maioria deles deveria, a maioria dos bispos e a maioria dos padres. Olha, no Evangelho, os 72 discípulos voltaram contentes porque eles expulsaram demônios. Vamos mais em frente. Os discípulos foram e fizeram tudo o que Jesus mandou e voltaram muito contentes. Eles curaram doentes, anunciaram o reino e ainda expulsaram demônios, tudo em nome de Jesus. Então Jesus disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Tudo que nós temos de bom é dom de Deus. Não adianta se envaidecer com nada. Todos os talentos, os dons que você tem, foi Deus que te deu. Até a vida. Você acordou hoje porque Deus deixou. Se Deus te chamar agora, acabou. Se me chamar agora, acabou o programa. Eu caio morto aqui e já foi. Entendeu? Tudo é dom de Deus. Tudo que é bom em nós é dom de Deus. Não adianta a gente ficar envaidecido, ficar aí arrogante, porque tudo é Deus que dá. Entendeu? Então o que nós temos que fazer é agradecer a Deus, nós temos que ser humildes e a gente tem que se preocupar muito em seguir Jesus, mas muito para seguir o Evangelho, para que o nosso nome também seja escrito nos céus. Paz e bem.